A Bíblia nos diz, na palavra, Deus nos diz o quanto é importante sermos humildes. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O que é humildade? De acordo com o dicionário Aurélio, humildade é a virtude que nos dá o conhecimento da nossa fraqueza. É interessante como a gente vê a vida ao contrário. Porque nós queremos exaltar as nossas fortalezas, sempre. Nós sempre queremos exaltar aquilo que a gente tem de melhor. E nisso nós nos tornamos frágeis. Não no sentido bom da palavra. Nós nos tornamos frágeis porque nós não somos os titãs que imaginamos que somos. Mas nós queremos lançar para as pessoas um tipo de imagem que não temos. Humildade é a virtude que nos dá o conhecimento da nossa fraqueza. E não tenha vergonha de ter fraqueza. Não tenha vergonha de ser fraco, quando muitas vezes você não tem força. Porque é o conhecimento da nossa limitação que nos torna fortes. O sábio e a sabedoria está não nas histórias de sucesso. A sabedoria está nas histórias de fracasso. Pode prestar atenção, isso é o natural. E invariavelmente toda história de sucesso começa numa história de fracasso. Olha para o Japão. Há 30 anos atrás, se você falasse Made in Japan, o que é que as pessoas diriam? Produto pirata. Mas a fraqueza, o conhecimento da fraqueza se fez força. E hoje, quando você ouve fabricado no Japão, você tem um outro conceito. Agora é a vez da China, né? Made in Taiwan. Aí a gente não quer. Mas preste atenção, como é que vai ser daqui para frente. Humildade é o equilíbrio na visão que se tem de si mesmo. Isso é humildade. Romanos 12:3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a fé que Deus lhe concedeu. Tem gente que tem uma humildade piegas. É aquela humildade que não reconhece, inclusive, os acertos. Rapaz, que coisa legal que você fez. Não, foi Deus que fez por mim. Não foi Deus que fez por você. Foi você quem fez, debaixo da graça de Deus. Então preste atenção. Ser humilde é reconhecer o meu ser real. É lidar com as minhas fortalezas e com as minhas fraquezas, sem me encantar pelas minhas fortalezas. O ponto onde as pessoas mais caem é quando elas começam a se achar muito poderosas. Elas começam a ver tão somente as suas fortalezas. Pode prestar atenção, vai haver uma queda. Por quê? Aquele que confia demais no talento, confia demais na sua fortaleza, confia tanto que não se prepara, e tem um momento imprescindível que ele pensa assim: vai dar certo mais essa vez. Não se preparou, confiou só no talento e é pego de surpresa. Quando nós nos vangloriamos a nossa própria fraqueza, quando nós começamos e conhecemos a nossa fraqueza, nós podemos lidar bem com as nossas fortalezas. É o contrário de Sansão. Sansão nunca se viu como um fraco. Se Sansão tivesse percebido as suas fragilidades, ele não teria caído aos pés de Dalila. Mas a questão é que ele se achou forte demais. E a sabedoria não está na fortaleza. A sabedoria está na fraqueza. Onde é que mora a maturidade? A maturidade mora na percepção de quem nós somos. E em segundo, a maturidade mora na percepção de que existe o outro. Eu não estou só. E é isso de bonito também que a gente vê naquela mulher, porque ela estava ali não por causa de si mesma, ela estava ali representando alguém. A enfermidade não era dela, a enfermidade era da filha. A enfermidade não,
o problema espiritual. A menina estava possessa. O problema da filha. Não existimos só nós no mundo, mas nós vivemos como se fôssemos sós. O que acontece com essa mulher sirofenícia é a mesma coisa que aconteceu com aqueles 4 amigos que levaram o paralítico, furaram a fila, entraram por cima do teto e Jesus curou. O que era aquilo? Eu acho interessante que Jesus vê aqueles homens, acha aquilo tão interessante, tão bonito, porque a fé ali se traduziu em compaixão. A fé se traduziu em acreditar que juntos eles poderiam fazer alguma coisa boa. E quando eles vão descendo, Jesus simplesmente poderia ter dito o seguinte: bonitinho, volte para o seu lugar, que é no fim da fila. Mas Jesus não disse, porque Jesus se encantou. Eu até preguei sobre isso uma vez. Jesus se encantou com as atitudes daqueles 5 amigos. É exatamente esse mesmo espírito dessa cananeia. É a percepção de que nós não estamos sós. Isso é maturidade. Mas nós achamos que vivemos sós no mundo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já ouviram falar da escassez de água do planeta? Agora, a segunda pergunta, eu não quero que você levante a mão. Quantos aqui escovam os dentes com a torneira aberta enquanto a escova está na boca? Você vive como se estivesse só no planeta. Nós dirigimos o nosso carro como se estivéssemos sós. Isso vale para mim também, viu, gente? Nós aproveitamos as oportunidades como se fôssemos só nós na vida. Nós administramos o nosso dia como se fôssemos a pessoa mais importante do mundo. É só nós. Nós não, eu. Se fôssemos nós, estava bom. É só eu. Mas aquela mulher só estava ali em benefício do outro. Não fosse a perturbação espiritual da sua filha, ela não estaria ali. Queridos, o que eu estou dizendo é que nós precisamos abandonar essa fantasia de grandeza e perceber que Deus se manifesta glorioso nas fraquezas. Por quê? Porque a fraqueza nos leva a conclusões imprescindíveis na vida. A fraqueza nos leva a um outro tipo de poder. Nos leva a compreender que a máquina humana é um engodo, é um engano. Que tudo isso é ilusão, porque existem outros valores que são de Deus, porque existe uma outra economia que é de Deus, porque existe uma outra percepção de tempo que é de Deus, porque existem outros valores que são de Deus, porque existe um outro mundo, que é o reino de Deus. Enquanto nós não percebermos isso, nós estaremos como os fariseus, usando a própria lei de Deus para fazer o mal que nós intentamos no nosso coração. Por quê? Porque nós nos consideramos fortes demais, porque nós temos um sério problema com a fraqueza. O que tem demais? Eu não estou falando de ser moralmente fraco, no sentido de você viver uma vida terrível. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até isso entra dentro desse contexto, se nós percebemos o outro, ainda que ele seja moralmente fraco, como tendo nós também a mesma tendência.